Olá, meu amigo, olá, minha amiga, paz do Senhor Jesus Cristo. Para você, meu amigo católico, você, meu amigo espírita, boa noite. Para você, meu irmão em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Está começando mais um Cantinho do Sofá com o pastor Soares. Seja bem-vindo, você que vai participar conosco. Hoje nós vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor mais uma vez. E nós vamos estar junto. Eu estarei aqui orando, intercedendo pela sua vida. Você participe comigo e nós vamos é orarmos junto. Hoje nós estamos na quarta madrugada deste mês, quarta madrugada deste mês, aí orando à meia-noite, são meia-noite, meia-noite e dois, meia-noite e 3 minutos, né? Nós estamos aqui entrando no ar. Eu sou o pastor Soares, Cantinho do Sofá. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais um Cantinho do Sofá. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, nos dê uma madrugada abençoada, uma noite abençoada. Senhor, eu te peço, Senhor meu Deus, que o Senhor possa vir nessa madrugada, trabalhar no coração de cada um, possa estar com as suas mãos estendidas para aqueles que vão ouvir, aqueles que estão nos assistindo. Senhor, que o Senhor possa derramar da tua graça, do teu poder e do teu Espírito Santo. Senhor, envia cura, envia milagre, envia restauração, ó Pai, espiritual, física, Senhor meu Deus, ao teu servo, à tua serva. Senhor, eu te peço, Senhor meu Deus, pelos aqueles que estão afastados, ó Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor venha animar, Senhor meu Deus, os seus corações, avivar os seus corações, ó Pai, para estar diante da tua presença. Senhor, abençoa a mensagem desta noite, que nós possamos estarmos levando a tua palavra para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Senhor Jesus, derrama do teu poder nesta madrugada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, tem gente aí, pastor Moab, Deus abençoe. Ah, ok, tá legal. Mando sim. Fica aí. Bom, quiser participar conosco, também participa aí, tá bom? Vamos lá, vamos estar aqui hoje meditando na palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12 e 28, né? Onde nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Saindo do medo para a bênção, saindo do medo para a bênção, uma palavra abençoada para as nossas vidas, aonde você vai estar aqui deleitando na palavra do Senhor junto com o pastor Soares, ok? Vem comigo, convide o seu amigo, convide sua amiga aí que não está com sono, que está com insônia, logo depois nós vamos estar orando por isso, né? Graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui à meia-noite, às 0 horas, né? De segunda para terça-feira, aonde nós vamos estar abençoando sua vida. Segunda Crônicas, capítulo 20, eu vou ler do versículo 20 em diante, porque ele é meio longo, né? Então vamos encurtar aqui um pouquinho a palavra do Senhor para que nós possamos entrar na mensagem ali aonde nós vamos estar meditando. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 20 em diante, ele diz assim: de madrugada partiram para o deserto de, to, de Tecoá. Quando estavam saindo, Josafá disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o levarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir,
que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os 2 montes de Sié para destruí-lo e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Sié, destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o mesmo exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos e roupas e também objetos de valor para 3 dias se saqueando. Mas havia mais do que eram capazes de levar. Não, no 4º dia eles se reuniram no vale de Beracá, onde louvaram ao Senhor, e por isso até hoje esse lugar é chamado de Beracá. Depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. Versículo 29, ele diz: o temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra o inimigo de Israel. Amém? A pastora Sandra está ali também, né? Deus abençoe. Então, nós vamos aqui hoje vermos que Deus, ele nos dá vitória quando nós andamos na presença dele, quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós consultamos a ele, né? E andamos na obediência do Senhor. O que eu quero trazer aqui hoje para as nossas vidas é saber que muitas vezes, se nós deixarmos o medo tomar conta de nós não prosseguirmos naquilo que nós almejamos e desejamos, o inimigo vem, assume o nosso lugar por nós estarmos com medo e nós saímos derrotados. E nós vamos ver aqui que Josafá, ele era um homem que antes de fazer qualquer coisa, ele consultava a Deus e logo depois ele ia com o seu povo, consultava também o seu povo. Vamos ver? O rei Josafá sentiu-se cercado como num vale rodeado de montes e teve medo. Versículo 3 estava a situação que viveu. Podemos chamar de vale do medo. Um vale é um lugar baixo onde o fundo cercado de montes ao redor. Comumente, todo vale é escuro, frio e sem muita visibilidade no horizonte. Muitas pessoas estão vivendo em um vale do medo, sem visão de uma solução para o seu problema. O medo cega as pessoas. Ao reconhecer os comportamentos ou reconhecer aquele lugar, comprometido em situações de medo, impedindo pensamentos e criatividades. Eu mesmo, quando comecei essa tarefa aqui que Deus nos deu, de estarmos aqui trazendo a palavra do Senhor, né? Aí eu fiquei assim meio retraído, fiquei meio, né, assim com medo de encarar as câmeras, né, para poder estarmos fazendo isso aqui. É a mesma coisa de ter entrado ali naquele vale da onde eu não conhecia, da onde eu não tinha a prática de estar aqui frente a frente, né? E
tomei a coragem, fui lá, enfrentei os primeiros dias, tanto eu como a pastora, quando nós começamos alguns anos atrás, e, e se você tiver medo, você não faz. Se você não tiver coragem para enfrentar, você não faz. Porque muitas vezes essas situações chegam na nossa vida e nós temos que tomarmos coragem, né? Eu já tinha, assim, uma experiência de estar falando em rádio, né? Fazendo programa em rádio, mas também foi a mesma coisa. E lá era diferente, lá as pessoas não via a gente, né? Só ouvia. E aqui não, aqui é ao vivo, aqui é presente, né? E é cara a cara. E a gente dá a nossa cara, né? Para que as pessoas possam ver e ali avaliar o nosso trabalho. Então, quando muitas vezes nós vamos enfrentar algumas adversidades, enfrentar algumas dificuldades, se nós ficarmos com medo, nós não venceremos. Vamos aprender como o rei Josafá e o povo de Deus saíram do vale do medo para o vale da bênção. Ou seja, precisamos sair, encarar o medo, né, para alcançar as bênçãos e a vitória. E nesta noite nós vamos ver, em primeiro lugar, para encarar, né, o medo, para encarar as adversidades, os problemas, nós temos que olhar para Deus. Olhar para Deus. Porque se você não tiver uma comunicação, se você não tiver uma intimidade com Deus, você vai passar por algumas situações, né? E você vai ficar com medo e não vai sair daquele lugar. Mas quando você tem Deus ao seu lado e você encara as adversidades e olhando para Ele, você vai ver que nós conseguimos vencermos a batalha, vencermos as nossas dificuldades, vencermos os nossos problemas juntamente com Deus. No versículo 12 de 2 Crônicas, capítulo 20, ele fala: nossos olhos estão postos em ti, os nossos olhos estão erguidos para Deus, né? Nas orações de Josafá, ele apresentou toda a situação para Deus. Olha só, aqui a gente já vê, né, ele diante de Deus, apresentando a sua situação, a sua dificuldade para Deus. Ou seja, primeiro ele vai diante de Deus, como eu falei aqui no início, né? Ele vai orar, ele vai estar com o Pai, ele vai estar ali pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus para que viesse guardar, para enfrentar os seus inimigos e passar pelaquele lugar. Bem com seus temores, mas concluiu declarando para o Senhor que muito maior do que tudo é o seu Deus. Ou seja, aquele lugar não era maior do que o seu Deus. Ou seja, ele declara ali, né, que aquele lugar não era maior do que o seu Deus. Quando passamos por algumas situações, né, nas nossas vidas, por uma enfermidade que muitas vezes te coloca medo e você perde muitas vezes a confiança diante de Deus, diante da presença de Deus, você vai ficar ali, você vai estacionar ali, né, e vai parar ali e não vai ter ânimo, não vai ter coragem de passar por esse momento de medo, não vai ter coragem de passar por esse vale. Mas quando você se apresenta diante do Senhor, ora a Ele: Senhor, eu estou aqui com a minha situação de enfermidade, com a minha situação de desemprego, com a minha situação no meu casamento conjugal, a minha situação espiritual. Você vai estar diante de Deus, apresentando a Ele a sua situação. Não importa qual seja ela, importa que você olhe para Ele, olhe para Deus e apresente o seu medo diante dele. Qual é o seu medo?
Qual é o vale que você está passando? Nada adianta ficar olhando para os problemas. Quanto mais se foca na situação, mais tenso se torna. Gastando energia inutilmente. A melhor coisa a fazer é olhar para o Senhor, ou seja, inclinar-se para Ele, né? E contemplar a saída pela graça de Deus. Ou seja, saindo do medo para a graça e para a bênção do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele se apresenta diante do Senhor, apresenta a sua situação e apresenta também o seu povo que iria ali, né, juntamente com ele, guerrear, batalhar. E Deus ele traz a situação. E nós vemos que quando nós firmamos os nossos olhares para Deus, Ele está pronto para resolver os nossos problemas e as nossas situações. Você olha mais para o problema ou busca a solução diante de Deus? Claro que primeiro, né, no momento, nós olhamos o problema e não olhamos para Deus em primeiro lugar. Mas o certo é nós nos colocarmos e olharmos para Deus primeiro e depois olharmos para o problema como a solução na presença do Senhor. Firme o seu olhar em Jesus, pois Ele é a única solução do seu problema. Então, em primeiro lugar, olhe para Deus. Em segundo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque no versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 20, ele diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Ou seja, o Espírito de Deus, quando Josafá orou, quando Josafá apresentou a sua situação, Josafá apresentou a sua causa, né, diante de Deus, ele foi primeiro orar e apresentou todas as suas situações, né, e ali orando pelo problema, pelo que ele iria enfrentar, né, e apresentando o seu povo. A palavra de Deus fala que veio, né, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, ou seja, no meio do povo. Quando Josafá terminou a sua oração, olha só, interessante, quando Josafá terminou a sua oração, o Espírito Santo veio sobre o povo. O Espírito Santo veio sobre o povo. Todos os que estavam antes amedrontados, como a igreja no dia de Pentecostes, ao sentir este poder, foram fortalecidos. Olha só, o homem, o líder, apresenta a sua causa, apresenta o seu povo, ora ali para vencer a sua batalha, a sua dificuldade, o seu problema. Ele não só apresenta a sua situação, mas ele apresenta o povo. E ali houve um mover do Espírito Santo que desceu sobre aquele povo, como foi dito aqui. E o Espírito veio sobre o povo. Todos os que estavam antes amedrontado, agora não tinha medo, tinha coragem de vencer, de batalhar, né, de ir à frente. Como a igreja, no dia do Pentecostes, ao sentir este poder, foram fortalecidos. Depois de olhar para Deus, precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Olha só, buscamos a Deus, apresentamos a causa e depois pedimos a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas para nos fortalecer. Quando sentimos sozinhos, temos medo. Mas se a presença de Deus está conosco,
Não há o que temer, não há com que se preocupar, não há como ficar com medo, porque sabemos que a presença de Deus está conosco. A presença do Espírito Santo dele está conosco. Você tem buscado a presença de Deus? Você tem buscado o Espírito Santo de Deus? Parece que nesses últimos tempos as pessoas têm deixado mais de buscar o Espírito Santo de Deus e buscado mais as coisas espirituais. Aqui nós vemos uma intimidade que Josafá tinha com Deus ao olhar para ele, ao apresentar as suas causas, o seu problema para Deus. E você vê que ele apresenta ali o seu povo, ele recebe algo de Deus que derrama ali sobre aquele povo, aquela congregação, né? E ali o povo sente, olha só a diferença, ó, o povo sente, né, o Espírito Santo de Deus. E o temor que eles tinham, eles já não tinham mais. Eles já não sentiam mais amedrontados, mas sentia uma coragem de enfrentar a batalha junto com o seu chefe, o seu comandante, né? Saiba que não está sozinho, você não está sozinho. Deus, ele está contigo e ele te fortalece. Basta você olhar para ele, orar, buscar a ele, apresentar a ele e buscar a presença do Espírito Santo dele sobre a sua vida, e você vai ficar fortalecido na presença do Senhor. As nossas vidas é desse jeito. Nós ficamos fortalecidos. Terceiro, não temer. Confiar em Deus. Confiar em Deus, no momento que você não teme, confia em Deus, você tem coragem de lutar, né? Você tem coragem de enfrentar as batalhas, as adversidades, as dificuldades. No versículo 15 de 2 Crônicas, capítulo 20, ele diz: não temais, nem vos assustais por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Isso me traz algumas coisas atrás, né, quando alguém falou isso para mim. Ei, a obra não é sua, a obra é de Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer e espere, né, no Senhor. E ali você toma uma posição de esperar Deus agir. E aqui nós vamos ver que ele não teve medo, porque primeiro ele apresentou diante do Senhor, segundo o Espírito Santo de Deus veio não só sobre ele, mas todos os que estavam ali junto com ele, né? E ali o povo sentiu a presença de Deus, já não sentia mais medo, mas sentia fortalecido e corajoso para enfrentar o seu inimigo, né? E ali o povo se coloca numa posição de ir para a luta, né? Lutar junto, batalhar junto. O mesmo rei Josafá, que antes estava amedrontado, agora enche os pulmões para animar o povo. Garante para os seus súditos que, embora como rei não pudesse fazer nada, Deus estaria com eles. Não precisavam de um exército que os defendesse, porque o próprio Deus os ajudaria. Aqui ele coloca, né, diante
daqueles que estavam ali, né, que não tinha como ter um exército, mas tinha a certeza, né, tinha a convicção que o próprio Deus os ajudaria. Se fosse olhar o número do inimigo, veria que não tinha condições de se defender, mas Josafá entendeu que o exército de anjos de Deus é muito maior que o número de seus inimigos. Quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós temos a confiança, quando nós estamos na linha com Deus, nós sabemos que pode vir a batalha, pode vir o inimigo, pode vir as pessoas, pode se levantarem contra a sua vida, o inimigo se levantar contra a sua vida, mas você tem a certeza e a convicção que o Senhor está contigo. Os anjos de guerra estão contigo e vão adiante contra, pode ser o maior número de pessoas que venha contra você e o inimigo vai cair por terra. Se você for enumerar seus problemas e dificuldades, não vai a lugar algum. Mas se contemplar a grandeza de Deus, consegue lutar confiante na vitória que vem do Senhor. Palavra, mensagem para a sua vida, meu irmão que está aí. Para a sua vida, você, meu líder, você que tem aí enfraquecido, tem se entregado, no momento das adversidades, no momento dos problemas, não conseguiu olhar para Deus, não conseguiu receber a presença do Espírito Santo. Deus está falando contigo, ei, estou contigo, olha para mim, receba o meu Espírito, porque eu te fortalecerei, eu estarei contigo na tua batalha, eu estarei contigo na sua luta, eu estarei contigo na sua enfermidade, eu estarei contigo. Quero te tirar do vale do medo e colocar no vale da bênção. Deus está falando. Não tema, confia em mim. Lute, e eu estarei contigo. E ele diz, né, no versículo 15, não temas, nem vos assustes por causa desta grande multidão, ou por causa desse grande problema, ou por causa dessa grande enfermidade, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Ontem, domingo, né? Nós vimos uma irmã, está passando uma luta, uma dificuldade, mas ali ela mostrou isso. Ela falou, olha, eu me preocupava, mas eu deixei Deus agir. E quando nós deixamos Deus agir, todo medo é lançado fora. E a presença do Espírito Santo entra nas nossas vidas, né? E nos fortalece a estarmos fortalecidos na presença do Senhor. Não temos, confie em Deus. Lute, batalhe, né? Para que você venha ser um vencedor. Você olha mais para os problemas ou confia em Deus? No momento que você passar a olhar para Deus e deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, você vai ser abençoado. Quarto, uma coisa que se precisa quando nós estamos passando por algumas situações, quando nós estamos passando por um vale da sombra da morte, quando nós estamos passando pelo deserto, você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar uma posição e deixar Deus agir na sua vida.
No versículo 17 de 2 Crônicas, capítulo 20, ele diz: Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede a salvação, o salvamento que o Senhor vos dará. Aqui nós vamos ver que depois de olhar para Deus, depois de orar e olhar para Deus, depois do derramamento do Espírito Santo, depois de ser fortalecido, né? Como nós vimos, deixou o medo de lado e se fortaleceu, tomou coragem. Josafá tomou uma posição e deixou Deus agir. Como rei e maioral do exército, Josafá tinha que tomar iniciativa e resolver tudo. Contudo, para que Deus agisse, seria preciso toda confiança e para isso não poderia fazer nada. Deveria tomar posição de fé para contemplar as ações de Deus. Muitas vezes nos achamos competentes para fazer o que queremos e acostumamos a resolver tudo a nosso modo e somente quando nos vemos importantes diante de uma situação impossível e que deixamos Deus intervir poderosamente. Ou seja, aqui nós vemos que ele teria que tomar uma iniciativa, né, de resolver tudo. Contudo, para que Deus agisse, seria preciso total confiança e para isso não poderia fazer nada. E no texto que nós lemos, né, eles, quando chegaram naquele lugar, os dois exércitos que iriam ao encontro com ele, eles mesmos, né, se guerrearam e se batalharam ali. E quando nós entregamos na mão de Deus, Deus resolve as nossas causas e os nossos problemas. Você tem feito coisas de maneira que quer ou pede orientação a Deus? Isso é importante, né? Muitas vezes queremos agir do nosso modo, do nosso jeito, e você não ora, não pede um conselho a Deus, não pede uma resposta a Deus, né? E quando você toma uma decisão que não vem de Deus, as coisas muitas vezes não vai ser do jeito que você quis. Mas quando nós deixamos Deus agir, Ele faz acontecer. Deixe Deus agir em sua vida e não tente interferir. Tem aquela coisa, não, eu entreguei na mão de Deus, né? Mas eu vou tentar fazer aqui desse jeito porque vai dar certo e muitas vezes não é. Você tem que deixar Deus agir. O quinto ponto é adorar a Deus. E nós vimos isso no capítulo 20 de 2 Crônicas, do versículo em diante, lá fala que eles louvaram, né, a Deus. Vamos ver aqui. Versículo 18, versículo 19 de 2 Crônicas, capítulo 20, ele diz: Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobre maneira. Ou seja, eles
se dobraram, se humilharam na presença do Senhor, se entregaram, né? Não só Josafá, mas todo o povo de Judá, todos os moradores se prostraram junto com ele. Olha só o respeito de um líder, né? Um povo que respeita o seu líder respeita o teu povo. Olha o que acontece. Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e adoraram. E aqui nós vemos que não foi só isso, mas dispuseram-se os levitas para junto com eles que estavam prostrados, para louvar ao Senhor, louvar a Deus em gratidão, mesmo que eles ainda não tinham ido, não tinham vencido, não tinham ganhado aquela guerra, mas eles se colocaram na presença do Senhor, eles adoraram a Deus diante da presença do Senhor, através da oração e através do louvor. E não foi só ele, mas todos se prostraram, se ajoelharam ali e adoraram a Deus com louvores ao Senhor. A reação do rei Josafá foi de se prostrar no chão adorando a Deus. Um rei não se abaixa diante de ninguém. Olha só, um rei não se abaixa diante de ninguém, porque era o maior de todos. Mas Josafá não teve vergonha de se lançar no chão, revelando sua submissão ao Senhor. Que presença, que intimidade, que temor a Deus. A adoração nos leva à presença de Deus, onde recebemos o poder para vencer. Somente diante de Deus somos fortalecidos para alcançar o impossível. Muitas vezes estamos tentando fazer coisas quando não devíamos fazer nada, além de adorar a Deus, além de orar, clamar, suplicar diante de Deus e falar: Senhor, nós estamos aqui, nós estamos prostrados, queremos vencer essa batalha, queremos entregar nas tuas mãos e eu sei que o Senhor estará conosco. Olha, eu entrego a minha batalha, eu entrego a minha luta, eu entrego a minha adversidade diante da tua presença e eu sei que o Senhor vai resolver a minha causa, o meu problema, a minha dificuldade. A adoração nos leva à presença de Deus, onde recebemos o poder para vencer. Somente diante de Deus somos fortalecidos para alcançar o impossível. Muitas vezes estamos tentando fazer coisas que não devíamos fazer nada além de adorar a Deus. Você está gostando? Você está gastando tempo resolvendo problemas sozinho? Sabendo que tem um Deus que pode tudo, que pode fazer o impossível acontecer sobre a sua vida. Invista mais tempo em adoração e verá tudo ser resolvido. Sexto, creia na promessa de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. No versículo 20 de 2 Crônica, capítulo 20, ele disse, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crendo nos seus profetas e prosperarás. Os profetas são os pastores, são os líderes que estão ali para te apoiar, para te ajudar, para orar por você, para interceder por você,
como nós vimos aqui, Josafá, ele intercedeu pelo problema, ele intercedeu pela causa, intercedeu pelo teu povo. Não só ele, mas apresentou todo Judá, toda Jerusalém, todos os povos dali daquele lugar. E quando você vê alguém fazer isso, principalmente ele, era rei, como nós vimos lá atrás, ele se prostrou, ele era rei, não tinha necessidade de se prostrar diante daquele povo, mas ele se prostrou diante do povo, e o povo junto com ele se prostrou diante de Deus. Ele se prostrou diante de Deus e todos se prostraram diante de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos na presença do Senhor, não tem maior, não tem menor. Todos nós somos iguais. Aqui, Josafá demonstrou que eles eram iguais. Ele mesmo sendo rei, mas ele sabia que tinham que lutar junto, que batalhar junto. E ele se demonstra ali o quê? Ele poderia muito bem, ó, vocês vão para a guerra, já fiz a minha parte, eu sou rei, não vou ter que me humilhar, não vou ter que deitar no chão. Não, muito pelo contrário. Ele se prostra lá em cima, né? Onde nós lemos, no chão. E todo o povo junto com ele se prostra. E ali ele entrega, ele crê, né? Naquilo que ele estava entregando. Ou seja, creia na promessa de Deus. Deus fez uma promessa para ele. Ele diz aqui: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. No versículo 20 de 2 Crônica, capítulo 20. Ao adorar a Deus, Josafá se encheu de fé e coragem. Então falou a palavras para inspirar o povo, acreditar na vitória. Se o povo continuasse triste, não teria forças para lutar. Por isso trouxe à memória de todos a palavra de Deus, a mensagem de seus profetas. Quando buscamos orientação nas Escrituras, sentimos preparados para enfrentar qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer enfermidade, qualquer coisas que vêm sobre as nossas vidas. Enfrentamos tudo, pois em João capítulo 5, versículo 4, ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Ou seja, a nossa vitória vence o mundo através da nossa fé. Ele creu, ele acreditou, ele gerou a fé, tornou a sua fé, vinha à tona, a sua fé gerou a fé no povo de Judá, gerou a fé no povo daquela cidade, e todos creram, todos se fortaleceram, já não eram mais temerosos, mas sim corajosos e fortalecidos para enfrentar a guerra, vencer a batalha. John Wesley dizia que quanto mais coisas tivesse para fazer num dia, mais cedo se levantava para orar e ler mais a Bíblia. E assim tudo dava certo. E assim tudo dava certo. Quando você enfrenta problemas, tira tempo para ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, se alimentar a sua fé, alimentar o teu espírito, alimentar o teu corpo com a palavra de Deus. Ele nos ergue e a nossa fé é gerada, e ali nós passamos a crermos, passamos a ter fé que tudo vai ser resolvido sobre as nossas vidas. As lutas, muitas vezes, não é contra a carne, mas sim contra o espírito. Então, muitas vezes, nós precisamos lutar apenas espiritual.
Eu gosto muito de falar isso. Apenas espiritual, porque é na oração. E não só ali naquele momento, é constante. A palavra fala que nós temos que orar constantemente, sem cessar. Eu não preciso passar 24 horas de joelho, mas a minha mente constante orando, falando com Deus. E aí nós vamos estarmos lutando espiritualmente. Apresenta a sua causa diante de Deus, né? Leve a Ele. Tenha fé, acredite, lute. No versículo 21 ele diz: aconselho-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois ao Senhor, pois o Senhor emboscadas e foram desbaratados. Ou seja, quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a cantar ao Senhor, o Senhor fez ali o seu movimento de estender a sua mão e fez ali um embaraçamento entre aqueles que iriam lutar contra eles e quando eles chegam lá ver a vitória que Deus tinha preparado. Vamos ver? Estamos terminando. Depois de fazer isso tudo, Josafá poderia pensar que estava pronto para lutar, mas não devia fazer nada. Sua batalha seria espiritual. Foi por isso que saiu vitorioso e chegou ao Vale da Bênção. Muitas vezes achamos que porque oramos e recebemos a palavra de fé, podemos fazer tudo do nosso jeito e vai dar tudo certo. E nem sempre é, né? Entrega na mão do Senhor e deixa Deus agir. Mas não é verdade. A Bíblia nos ensina. Em Salmos 37:3, ele diz: confia no Senhor e faz o bem. E não adianta confiar e fazer tudo errado. Por isso, o crente precisa aprender a se defender espiritualmente. Quando luta com suas próprias forças, fica muito cansado e sem condição de vencer. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Ou seja, muitas vezes precisamos guerrear espiritualmente e esperar a vitória. Porque a nossa luta, a nossa batalha tem que ser espiritual e não carnal, não fisicamente. Você tem lutado apenas espiritual ou combatido com suas forças? E é interessante, irmão, quando nós colocamos na presença do Senhor, entrega na mão dele, ele tudo faz. Ele limpa, ele purifica, ele tira, coloca um novo, renova, ele faz. Mas você precisa deixar Deus fazer. Não lute com a carne. Sua batalha é espiritual. Concluindo e terminando, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26, você está saindo do medo para ir para a bênção. Que diz assim: louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção, até os dias de hoje. Josafá e o povo de Israel saíram do Vale do Medo e chegaram ao Vale da Bênção, onde tiveram paz, recebendo a bênção do Senhor.
A caminhada para sair do vale do medo pode ser longa. Então você precisa olhar somente para Deus, não temer, confiando que Deus te defenderá. Toma a sua posição, deixando o Senhor agir. Ser um adorador, crer nas promessas da palavra. Lutar apenas espiritual. A pastora Sandra hoje está me ajudando. Glória a Deus. Mas aqui nós vemos que o que você precisa? Olhar somente para Deus, não temer, confiar em Deus, né? Tomar a sua posição, deixar o Senhor agir, ser um adorador, crer nas promessas da palavra, lutar apenas espiritual. Quero deixar essa palavra para você, meu amigo, meu irmão. Perdoa qualquer coisa aí, mas é a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa agir nas suas vidas. Vamos aqui estar orando, vamos estar abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, já está acabando, né? Hoje foi bem prolongado, mas uma palavra abençoada para a sua vida, que você possa receber. Vamos orar, vamos agradecer, vamos pedir a Deus para que cure, para que liberte, que tome a sua causa, os seus problemas, e você possa contar a sua vitória, falar assim: pastor, eu recebi a minha vitória através dessa palavra, eu passei a crer, passei a orar, passei a receber o Espírito Santo de Deus, entreguei as minhas causas na mão do Senhor, e hoje eu estou vitorioso. E eu creio, eu profetizo, porque é a palavra profética sobre a sua vida, e em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que você vai receber essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Pai, eu te peço agora que o Senhor vai de encontro às vidas, Senhor, meu Deus, que vão ouvir a tua palavra, que vão ouvir essa mensagem, Senhor, que seja como flecha penetrada, Senhor, meu Deus, no coração de cada um, que caia numa terra fértil, um coração fértil, Senhor, meu Deus, diante dessas vidas. Quebra todo laço, quebra toda potestade do mal, repreende todo mal. Senhor, tira agora todo espírito de medo, coloca agora, ó Pai, fortalecendo, Senhor meu Deus, os teus servos, tomando, Senhor meu Deus, coragem para enfrentar, para batalhar, tomando posição, Senhor meu Deus, diante da tua presença, que o teu espírito possa ir de encontro, Senhor meu Deus, a essas vidas, da mesma forma que Josafá orou ali, ó Pai. Eu creio, Senhor meu Deus, que nós estamos aqui nesta madrugada de terça-feira, clamando e pedindo a Ti, Senhor meu Deus, que as Tuas bênçãos, que os propósitos que estão sendo apresentados diante de Ti, ó Pai, as situações, as causas, Senhor meu Deus, teu povo vai sair vitorioso, vai atravessar esse vale do medo e vai alcançar o vale da bênção. Eu creio, Senhor meu Deus, que vidas serão libertas, vidas serão curadas, vidas que estão oprimidas, Senhor meu Deus, na vida ali, ó Pai, das drogas, da prostituição, Senhor, do medo que invade os seus corações, de ir a tomar uma posição, de alcançar os seus objetivos. Pai, eu creio, Senhor Deus, sobre aqueles que estão no leito do hospital agora, Pai, que se eles vierem ouvir a Tua palavra, que eles vierem ouvir a Tua mensagem, eles possam tomar uma posição de se prostrar diante de Ti e crer, Senhor Deus, que o Senhor vai fazer um milagre sobre a sua vida e a enfermidade vai sair no nome do Senhor Jesus Cristo. O drogado vai ser liberto, a prostituição vai cair por terra, as correntes que amarram essas vidas, os cadeados que trancam essas vidas serão quebrados e elas serão livres para adorar a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra nos lares, entra nas famílias, Senhor, invade, entra agora, ó Pai, limpando, purificando, Senhor meu Deus, sobre a vida desses casais, Senhor meu Deus, que estão em intriga, estão em confusão, ó Pai, estão pensando, Senhor meu Deus, em divorciar. Pai, entra nesses lares agora, entra nesses corações, que haja amor, haja comunicação, haja diálogo, Senhor meu Deus, para resolver esta situação, aonde o impossível pode acontecer sobre as suas vidas. Senhor, eu te peço agora
que o Senhor possa trabalhar na vida espiritual de cada um, ó Pai. Aquele que está fraco, venha se fortalecer, como aquele povo estava com medo, estava fraco, mas Josafá se prostrou, Josafá se colocou na presença de Deus, e eles viram que aquele rei estava prostrado diante de ti, eles se prostraram, Pai, e eu creio que cada um que vai receber essa palavra nesta noite, vão se prostrar nessa madrugada, vão se prostrar diante de ti, e vão receber, ó Pai, o ânimo, a fortaleza, Senhor meu Deus, que é ti, e vão receber um milagre sobre as tuas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos e declaramos a vitória sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Quero aqui no finalzinho, né? Não agradeci no início, mas os nossos irmãos de Jataí, Valparaíso, Gama DF, Rio Verde, Goiânia, Mato Grosso, o nosso Brasilzão aí, todo ouvindo, Cantinho do Sofá. Quero agradecer os nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus, os nossos irmãos ali em Cristo Jesus, em Berlim, Alemanha, Nigéria, Senegal, Mianmar, Argentina, Japão, Bangladesh, né? Que Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima. E eu aviso, tá? Nós vamos soltar aí a vinhetinha aí, sempre orando aqui. À meia-noite, eu vou estar sempre soltando a vinhetinha, chamando você para adorar comigo e orar na madrugada. Vai dar aí, faltam 5 minutinhos para 1 hora da manhã. Que bênção, né? Pastor Soares aqui no Cantinho do Sofá, abençoando sua vida. Não deixe de deixar aí, apertar aí o coraçãozinho, de compartilhar para o seu amigo, sua amiga, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus possa habitar sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.